alianças, ela é diferente. A forma com que Deus fala conosco é diferente. A maneira que entendemos as coisas é diferente. E é interessante porque a velha aliança, você sabe, a chave da velha aliança é a lei. E a lei, ela é movida por aquilo que eu posso ou não fazer. A velha aliança, eu tenho discernimento daquilo que eu devo fazer através da lei. O que a lei diz que eu posso, eu faço. O que a lei diz que eu não posso, eu não faço. O que a lei diz que é puro, então eu posso tocar. O que a lei diz que é impuro, eu não posso tocar. E a minha vida é baseada então por aquilo que a lei diz. Mas é interessante porque o Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um novo nível. A Bíblia fala sobre uma outra maneira. A Bíblia fala de uma outra maneira de ser conduzido. E normalmente a gente quer saber o que pode ou não, né? A gente pode saber o que está certo ou não. A gente gosta de respostas muito concretas assim. Talvez seja por isso que Deus gosta de trabalhar conosco de uma maneira diferente. A gente gosta de muito sim ou não. A gente gosta de uma prática. Deus, essa é a mulher que eu devo casar. E aí você espera que Deus fale sim ou não. Deus, esse é o lugar que eu devo ir. A gente espera um sim ou não o tempo inteiro. Mas é interessante porque no Novo Testamento a forma que Deus trabalha é diferente. E talvez é por isso que a gente se apega um pouco à lei também. Me parece absurdo o quanto as pessoas às vezes elas se submetem a um estilo de vida que é escravidão. Mas é interessante que eu tenho descoberto em Deus que ser escravo é mais simples do que ser livre. Às vezes as pessoas se submetem a uma vida de escravidão porque parece que a escravidão requer delas muito menos. Não é verdade? Tendo o Espírito dentro de nós, por que a gente não ouve de Deus e a gente quer ouvir de um pregador? Porque é mais fácil. Não resolve, mas é mais fácil. Porque tendo o Espírito dentro de nós, às vezes as pessoas se submetem. Quando a gente fala de uma vida de discipulado, a vida de discipulado não é uma vida onde eu digo para alguém o que ele deve ou não fazer. Mas por que a maioria das pessoas gostam de se submeter a uma vida que dizem para elas o que elas devem ou não fazer? Elas até preferem, muitas pessoas, que seja assim. Por quê? Porque é uma maneira de estar confortável. Eu estava escrevendo um livro e vai ter um pré-lançamento na conferência, pode dizer amém por isso? E depois a gente vai fazer um lançamento, possivelmente vai ser na Saraiva do Shopping Metrópole. Tem um Starbucks na frente, dá para você passar lá e comprar um café e depois comprar um livro, fica tudo ali. E eu fui lá esses dias e perguntei, eu gosto de ser o primeiro, eu gosto de ser original. Quantos aqui gostam também? Eu sou amado de Deus, gente. Quantos são amados de Deus? Diga amém. Aí eu cheguei para a moça lá e falei, moça, você já viu algum lançamento de livro aqui? Ela falou, nunca. Eu falei, então é aqui mesmo que a gente vai. Mas é interessante que eu estava escrevendo, e uma das coisas que eu estava escrevendo é que a igreja é um lugar de pessoas livres. E esse é o desafio daqueles que lideram na igreja. Porque não há desafio em liderar pessoas na lei. Você diz o que elas devem ou não fazer. O desafio de criar uma criança é à medida que ela vai crescendo. Ela vai entendendo o que ela pode ou não, né? Enquanto a criança é muito pequena, ela come o que você dá, ela faz o que você... Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo autonomia. E a igreja é o lugar onde todos podem ouvir o Espírito Santo. A igreja é o lugar onde todos podem ouvir a voz de Deus. Olha que loucura, como criar uma sinergia num lugar onde todos podem ouvir Deus, mas ao mesmo tempo todos que ouvem Deus vão numa mesma direção. Todos podem perceber o que Deus está falando, mas se todos perceberem o que Deus está falando, não haverá divisão naquilo que estão fazendo. Se todos percebem o que Deus está falando, estão todos caminhando para o mesmo sentido, mas estão caminhando porque estão percebendo o que Deus está falando. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas, você sabe, a igreja dos Gálatas, ela era a igreja mais vinculada à lei, a igreja estava mais acostumada com esse aspecto de ser conduzido por aquilo que pode ou não. Mas Gálatas capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 18, abra a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir ela, fazer anotação. Até hoje nas Bíblias aí online, você pode, nos aplicativos, você pode grifar. Gálatas capítulo 5, verso 18, Paulo diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas se vocês são guiados por quem? Quem te guia? Vocês não estão mais debaixo da lei. Olha que interessante, porque discernir o Espírito é o entendimento de que agora na nova aliança, Deus colocou dentro de mim uma bússola. Deus colocou dentro de mim. É interessante porque a Bíblia, ela não trabalha, a Bíblia trabalha com princípios. Na Bíblia, na época da Bíblia, não existia o Netflix.
Então a Bíblia não vai dizer, olha, não veja. Não existia pornografia lá naquele tempo, pelo menos não como tem hoje. E não está escrito, não veja pornografia explicitamente, não acesse um site, ou não veja, na Bíblia não está escrito, não fique 16 horas vendo uma série seguida. Eu sei, ninguém nunca fez isso aqui. 16 não, pastor, 10, 16 não, 10, né? Não vare a noite vendo, não tem, porque a Bíblia é um livro de princípios. Você sabe, tem muita coisa que não está escrito explicitamente, mas tem o princípio lá. Quando você vai meditar na Bíblia, você vai ver. Quando você vê o princípio, aquilo é tão claro para você. Mas para coisas ainda mais complexas, na Bíblia não está, olha, não compre esse apartamento, compre aquele. Não está escrito. Na Bíblia não está escrito, olha, não case com a mulher que vem de cabelo preto e blusa rosa. Não está escrito isso. Espero que não tenha ninguém de cabelo preto e blusa rosa hoje, senão o irmão vai falar, é Deus falando, pastor. Hoje tem a confirmação. Eu ia pedir ela hoje, eu estou vendo uma irmã aqui. É hoje que o irmão ia pedir e vai dar o passo atrás. Mas que é interessante, Paulo está dizendo o seguinte: Deus colocou uma bússola dentro de você. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. E mais que isso, o Espírito Santo tornou-se um só Espírito com você. De forma agora, que tudo que você vai fazer, você pode discernir o Espírito. No Novo Testamento, agora você discerne o Espírito o tempo inteiro. Você está percebendo o Espírito inteiro. O tempo todo você está sentindo o que o Espírito quer fazer. Para onde o Espírito quer ir. O que o Espírito quer falar. Aonde o Espírito quer conduzir. Ontem, eu precisava de cortar o cabelo, senti vontade de ir num lugar diferente. E aí fui lá. É interessante, a hora que eu sentei na cadeira, o Espírito me conduziu. Foi o Espírito que me conduziu lá. Eu não fui porque eu queria, o Espírito me conduziu. Gente, tem mais alguém que crê nessas coisas aqui? Não, a vida de crente tem que ser assim, irmão. Eu estava andando, de repente eu entrei, nem sabia onde estava, e era Deus falando. Não, a vida de crente tem que ser assim, velho. Eu estava lá sentado na cadeira, e o Espírito me conduziu. Faz uma pergunta para o camarada. Pergunta a ele sobre o casamento dele. Amigo, me fala sobre o seu casamento. Você é casado? Aí eu já sabia, né? O Espírito Santo ia marcar gol. Ele falou, rapaz, sabe o que é? E começou a me contar a história dele. Eu falei para ele, cara, eu vim aqui hoje, e eu não creio em coincidências. O Espírito me conduziu aqui. Está na hora de você voltar para casa. Liga para essa mulher. Faz contato com ela. Ele me fala da sua mulher. Meu cara só falou bem da mulher. Eu falei, meu irmão, mulher igual essa você não vai encontrar mais. Porque aí quando ele foi falando, eu falei, rapaz, mas está difícil encontrar mulher hoje em dia. Ele falou, é verdade. Mulher hoje em dia só pensa em dinheiro. Foi por isso que tem muito homem perdido. Aí ela falou, eu falei, aí eu tinha que apoiar nessa hora. Se fosse em outra situação, eu falei, não, rapaz, você está falando besteira. Eu falei, é verdade, está difícil mesmo. Claro que está difícil, Deus já tem a sua mulher, rapaz. Vai ser difícil encontrar qualquer outro em nome de Jesus. Eu falei, está difícil mesmo. Eu falei para ele, mas você não volta para casa? Eu falei, quantos filhos você tem? Ele, 1. Aí o Espírito foi conduzindo a conversa. Eu falei, você nunca teve vontade de ter mais que 1? Ele falou, tive muita vontade sempre. Mas você sabe, filho tem que ter uma responsabilidade. Eu não ia sair fazendo filho por aí. Eu falei, olha aí, volta para a mulher e faz mais um filho. Ó, Deus falando. Acabou o papo, ele foi me levar lá no carro, me cumprimentou e falou, rapaz, tudo vai dar certo e no final vou na sua igreja testemunhar. Ainda bem que meia dúzia creu, mas eu creio que vai acontecer isso em nome de Jesus. É o Espírito conduzindo em todo o tempo. É o discernimento do Espírito. Você está ali, daqui a pouco você está discernindo o que o Espírito quer fazer. Paulo está falando isso. Aí você fala, pastor, isso é uma loucura. Não, não é. Paulo, no próprio capítulo 5, no verso 25, ele vai aprofundar para os Gálatas. E ele vai dizer o seguinte, não é só para parte da sua vida, não é só para um período da sua vida, não é só para um tempo da sua vida. Ah, está chegando conferência, pastor, eu estou aqui avivado, estou no Espírito. Ah, pastor, vai acontecer uma coisa na minha vida, eu estou no Espírito, é 21 dias de jejum. Não, Paulo baixa o nível com os Gálatas. Olha o que ele diz, em Gálatas capítulo 5, verso 25. Olha o que ele fala, se vivemos pelo Espírito. Quantos vivem pelo Espírito aqui? Diga amém. Andemos de igual modo, olha o que a King James diz, sob a direção. Sabe o que é direção? É o Espírito Santo ser o seu Waze. Alguém pode orar aí? Fala, Espírito Santo, seja o meu Waze. Gente, tem uma coisa mais espiritual para orar no século 21 do que pedir para o Espírito Santo ser o seu Waze?
Só não coloque propaganda, Espírito Santo. Espírito Santo manda propaganda, vigília. Puxa, aí aparece. Igual o Waze, para quem usa. Mas o Espírito Santo, aqui Paulo está dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Gente, eu estava dando a classe de batismo, sexta-feira, só daqui da igreja local, mais de 140 pessoas vão se batizar, diga amém por isso. E eu estava dando a sala, o irmão que vai batizar levantou a mão, aleluia, irmão, tamo junto. E aí, eu estava ali na sala de batismo e estava falando para aquelas pessoas: olha como a voz do Espírito Santo é poderosa. E como depois que você se converteu, se você andar guiado pelo Espírito Santo, não tem erro na sua vida. O quanto ser guiado pelo Espírito Santo vai te levar às melhores oportunidades. O quanto ser guiado pelo Espírito Santo vai te levar aos melhores negócios. O quanto ser guiado pelo Espírito Santo vai te colocar nos lugares certos, na hora certa. Por quê? Porque eu estou guiado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo conduzido pela voz do Espírito Santo. Aí talvez você diz para mim: pastor, mas isso é muito difícil. Ser guiado pelo Espírito tem que ter assim uns 20 anos de evangelho. Ser guiado pelo Espírito assim, eu tenho que ser muito espiritual. Ser guiado pelo Espírito, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que ser guiado pelo Espírito é uma consequência imediata de quem nasceu de novo. Ser guiado pelo Espírito é um resultado do novo nascimento. Quantos receberam o Espírito Santo aqui? É o maior presente que a gente recebeu. O maior presente da nova aliança é a possibilidade de ter o Espírito em nós, e tudo opera através do Espírito. Até o amor de Deus que nós tanto pregamos, você só recebe através do Espírito que em nós foi colocado. Tudo é feito através do Espírito no nosso coração. O Espírito é quem trabalha em nós. O Espírito na Trindade é quem trabalha com o homem. O Espírito foi aquele que foi deixado na terra para trabalhar no nosso coração, para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos dar direção, para nos conduzir à vida que Ele nos chamou a viver. Mas é interessante, porque viver a vida do Espírito é mais fácil do que a gente imagina. Talvez a gente colocou tanta coisa ao redor disso. Gente, nada contra os pentecostais. Eu vim de família pentecostal. Vim não, eu sou. E essa igreja é pentecostal, diga amém por isso. Nosso louvor mostra que nós somos pentecostais. Não é verdade? Eu vim de família pentecostal. Você vê minha mãe orando, não tem como negar, né? Mas do pentecostal extremo. Mas sabe o que é interessante? É porque as pessoas pentecostais, às vezes elas criaram um dilema tão grande em volta de ouvir a voz de Deus. E aí você lembra que ouvir a voz de Deus tinha que ser aquela coisa: caiu um raio, aí aparece a irmã na sua frente e fala: eis. Na hora que a irmã fala isso, meu irmão, você treme da cabeça aos pés. Que eu te digo, quem está dizendo? Quem está falando aí? Não é a irmã não, meu irmão. É Deus que está falando isso que te digo. Isso que te digo. E Ele entrega a palavra e nada contra isso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas criou no coração de muita gente que é o seguinte: cara, para ouvir a voz de Deus é só esse tipo de gente. É só esse tipo de pessoas. E nada contra isso. O espírito profético, o espírito da profecia, ele testemunha sobre Cristo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, elas criaram algo ao redor disso. Mas quando você vai ver a manifestação profética no Novo Testamento, não é igual no Velho. O próprio Moisés disse que bom que todos profetizassem. Mas no Novo Testamento a profecia não está reservada só a um irmão. Ainda que eu creio que a Bíblia diz que tem aqueles que vão ser profetas na igreja, e eu creio piamente nisso. Mas a profecia agora, ela vem para atestar uma palavra que Deus está falando. No Velho Testamento a profecia dava direção. Os reis precisavam de profetas. Para quê? Para dirigir a vida deles. No Novo Testamento não. A profecia serve para quê? Para confirmar o que Deus já colocou no seu coração. Deus falou: é a Bruna que você vai casar. Teve uma profeta que confirmou que ia casar com a Bruna. É porque depois que Deus falou, meu irmão, aí tudo confirma, né? Ainda mais no caso desse, você vê Deus em tudo. Eu te vejo em tudo, né? Mas teve uma profeta, a Dirla foi usada por Deus. Não sei se a Bruna lembra. Não lembra? Meu Deus do céu. Mas foi verdade isso. Uma irmã chegou e profetizou, falou: essa é a sua mulher mesmo. E tal, aí irmão, né? Mas Deus já tinha falado comigo. Deus está colocando impressões no seu coração. É por isso que no Novo Testamento nós andamos discernindo o Espírito. O que o Espírito está falando? O que o Espírito está conduzindo? É interessante porque lá em João capítulo 10, Jesus vai falar sobre como é isso. Como é essa vida de ouvir o Espírito Santo. Como é essa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Gente, e pastor, por que você está dizendo isso? Porque, sabe,
Eu tenho visto a catástrofe da vida cristã sem a voz do Espírito Santo. Eu tenho visto qual é a catástrofe de uma geração que ouve 3 horas por dia o Instagram, mas não ouve o Espírito Santo. Cara, sua cabeça fica uma loucura. Nós estamos criando filho nessa era, é uma loucura, porque você está à mercê de tantas opiniões. Antes você criava o seu filho, você tinha autonomia sobre ele, tudo que ele conhecia era a rua de casa. Toda a influência que ele tinha era dos primos. Hoje, você coloca o menino na escola, a escola tem uma influência sobre ele, aí o menino liga a TV tem uma influência sobre ele, o YouTube tem uma influência sobre ele, ele faz o Instagram tem uma influência. Daqui a pouco ele está cercado de influência e não é diferente conosco. E como fica mais perigoso, sabe por quê? Hoje nós temos mais vozes para ouvir, sobre se você é bem sucedido ou não, sobre se você é um fracassado ou não, sobre se sua vida está dando certo ou não, sobre se com a idade que você está, você deveria ter conquistado mais ou menos, sobre se a sua roupa está legal ou não, sobre se sua vida é legal ou não. Eu fico pensando, as gerações passadas tinham um critério de comparação muito menor, desumano. Hoje a gente segue aí os artistas e tal, e você fala, cara, comparar minha vida agora com essas pessoas. E mais que isso, normalmente quem está lá nesses lugares nem é gente cheia do Espírito Santo, é gente cheia do mundo, cheia de si, cheia do humanismo. Aí você está comparando a sua roupa, a sua vida, o seu perfil com alguém que não tem nada a ver com o que deveria ser um padrão de vida para você, com alguém que não tem nada a ver. Eu estava discutindo com um pastor esses dias, e ele estava falando, até a igreja, as pessoas querem comparar a igreja delas. E aí esse pastor estava falando para mim, tem um cara tão experiente, foi esses dias, ele é responsável pela evangelização de 1,5 milhão de pessoas, esse cara. E ele estava falando para mim, a segunda agência missionária que mais faz no Brasil faz 100% do que a agência dele faz, a segunda do Brasil. Então o cara, ele estava falando dele, sabe qual é o problema? É que as pessoas estão comparando a igreja delas com um lugar que elas nem deveriam chamar igreja. E ele dizendo, é verdade, porque igreja não é igreja que tem um painel de LED mais legal. E amém pelo painel de LED. Quem quer um painel de LED? Diga amém. Queremos aqui na nossa igreja. Mas igreja é um lugar onde as pessoas se tornaram irmãos. Família mais legal não é a família mais rica. Família mais legal não é a família com um carro mais caro. Família mais legal é a família onde os irmãos estão em unidade. E isso faz com que a gente não troque a nossa família por ninguém. Faz com que a gente não troque a nossa igreja por ninguém, por nenhuma outra. Por quê? Porque a minha igreja é a minha família, é a minha casa. Isso para mim basta. Mas a gente está tão cercado disso, que ouvir a voz do Espírito, e de verdade, as concorrências à voz do Espírito Santo estão aumentando, ainda que cada geração deve ter tido a sua. Mas o próprio Jesus vai falar em João capítulo 10, e olha o que ele diz, aquele porém que entra pela porta, João capítulo 10 verso 2, Jesus está chamando ali, nós somos as ovelhas dele. E ele está dizendo como que o pastor se relaciona com as ovelhas. No capítulo 10, no verso 2 ao verso 4, ele diz algo. João capítulo 10, verso 2 ao verso 4. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. Diga assim comigo, chama pelo nome. Olha que interessante. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que Jesus nos chama pelo nome. Cada um de nós tem um nome, e Deus nos chama pelo nome. O que isso está dizendo? De algo íntimo, pessoal, de algo que é exclusivo, de algo que eu escuto de Deus, que só eu escuto, porque Ele está me chamando pelo nome. Tem algo que Ele diz só para mim, tem algo que Ele está falando só para mim, tem algo que Ele está dizendo só para mim. Eu ouvi dizer aí, esse pessoal diz hoje em dia, que o nome que a pessoa mais gosta de ser chamada é o nome dela. Não é verdade? O nome que você mais gosta de ser chamado é o seu nome. Sabe o que é demais? A Bíblia está dizendo que esse pastor te chama pelo nome. Quando ele te chama pelo nome, ele está dizendo, eu conheço você. Quando alguém não te chama, eu gosto de chamar as pessoas de campeão, né? Cada um tem um jeito que você chama, eu não sei você, mas eu gosto de chamar de campeão, acho que é o melhor nome, né? Então eu chego num lugar, se no restaurante não tem identificação, mas agora eles estão colocando o nome das pessoas. Por quê? Porque até a pessoa que está trabalhando ali, São Paulino a gente faz tempo que não pode chamar de campeão, mas a gente profetiza também. Gente, até hoje todo mundo quer ser chamado pelo nome.
Outro dia eu fui num restaurante com a Bruna, era um restaurante daquele chique, que a gente vai com a mulher a cada 4 anos, né? Quando a gente vai assim, e aí a gente estava no restaurante, um camarada do garçom estava passando, camarada, o garçom passou ele, subiu, eu não consigo aqui, vocês me constrangeram, meu subiu, subiu mais alto, aí veio o garçom, voltou, e falou, amigo, aqui a gente não chama ninguém por assobio, aqui todo mundo tem nome. Eu e a Bruna olhamos um para o outro e essa ele passou no débito. É vergonha. No restaurante como esse, até o cara que é chamado com nome e sobrenome, está certo. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. A Bíblia diz que ele diz, olha, as minhas ovelhas eu chamo pelo nome. Você chama pelo nome quem você conhece. Você chama pelo nome, está dizendo, olha, tem algo que eu quero falar para você, que é só para você. E ele termina dizendo, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu digo, nunca esteja onde a voz de Deus não está. Nunca faça o que a voz de Deus não te diz para fazer, porque onde tem a voz de Deus, tem Ele na frente dizendo, pode vir, que eu estou conduzindo você. Quando tem a voz de Deus dizendo para você, cara, vai lá e faz isso, tem Deus conduzindo. Quando Deus está dizendo, pula nesse desafio, é Ele indo na frente dizendo, pode ir. Quando Deus fala, outro dia uma irmã falou, pastor, glória a Deus por isso, que eu estava falando do meu casamento. Gente, quando Deus diz para você casa, pode casar, vai aparecer casa, vai aparecer carro, vai aparecer gente, vai aparecer presente, vai aparecer tudo. Porque quando Deus diz uma palavra para você, olha, Ele vai na frente fazendo a coisa acontece, a coisa se desenvolve. E Jesus está dizendo, olha, é fácil assim. Aqueles que ouvem a minha voz, eles vão ser conduzidos, eles vão caminhar, eles vão estar seguros da minha voz. Eu acho interessante, todas as vezes que a Chloe está insegura, basta uma palavra de segurança dos pais, basta uma palavra que aquilo traz segurança para ela. Pai, mas não vai dar certo, mas papai está aqui, vai dar certo, filho, papai vai fazer. Sabe o que é interessante? É que muitas coisas na sua vida, porque você despreza ouvir a voz de Deus, você anda num ambiente de insegurança. Mas quando você ouve a voz de Deus dizendo para você, pode ir, vai dar certo, vai acontecer, eu estou aqui. Isso tem poder de transformar a situação, isso tem poder de mudar o nosso coração. E é isso que Jesus está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouve a minha voz uma vez por ano, não ouve minha voz aos domingos, não ouve minha voz aos cultos, não ouve minha voz nas conferências, não, elas ouvem a minha voz constantemente, elas são conduzidas, na verdade, elas só estão indo para onde elas estão sentindo a minha voz direcionar. Elas só estão indo para onde a minha voz está conduzindo elas estão indo para esse lugar. Sabe, eu costumo dizer que tudo que a gente faz na vida, eu aprendi isso uma vez, e eu achei tão poderoso, tudo que a gente faz na vida tem que ter uma palavra de Deus. Porque se tiver uma palavra de Deus, você tem coragem de enfrentar o que for, porque tem uma palavra de Deus. Quando Deus fala algo para você, quando tem uma palavra de Deus por detrás daquilo, mas é isso que Jesus está dizendo, elas ouvem a minha voz. E aonde que Deus fala? É simples, Deus fala no nosso coração. A Bíblia diz que na lei nós tínhamos um coração de pedra, mas que Ele transformaria o coração de pedra em carne. Quando a Bíblia está falando de coração, não é só de uma forma natural, está falando de onde o nosso espírito está, da capacidade de ouvir a voz de Deus, da capacidade de discernir o que o Espírito Santo quer falar conosco, da capacidade de permitir que Ele flua. E essa permissão que Ele flua é um ambiente que nos dá segurança, é um ambiente que nos dá respaldo, é um ambiente que produz tranquilidade. É quando nós temos essa voz. Gente, mas o inverso dessa voz também é traumático. Às vezes eu estou diante de uma situação que eu falo, cara, está tão simples aqui. Se você parar 5 minutos, Deus vai falar com você. Se você parar um pouquinho, Deus vai falar com você. E às vezes as pessoas caminham décadas ausentes de uma voz de Deus. Caminham décadas, por quê? Porque no final, a ovelha, gente, com todo respeito a nós, eu me incluo, ovelha, não sei se você sabe, mas na natureza é um dos animais que tem a menor capacidade. Ovelha não é inteligente assim. E ela acha, eu posso fazer, sei meu pastor, eu posso andar num lugar que meu pastor não está.
Sabe, o lugar mais traumático da vida é estar num lugar que a voz de Deus não te mandou ir. O lugar mais traumático da vida é estar no... Gente, eu já conversei com gente que casou e tinha certeza que não era para casar. Tinha uma voz de Deus dizendo, não casa. A pessoa casou. É o lugar mais traumático da história. O lugar mais traumático da história é o cara que resolveu virar líder de uma coisa que Deus não mandou ele liderar. É o lugar mais traumático da história. O lugar mais traumático da história é ir para um lugar que Deus não me mandou ir. É o lugar mais traumático da história. Agora, o lugar mais confortável é estar no lugar que a voz de Deus está dizendo, vai, é o seu lugar, é ali. Por mais que seja o lugar aparentemente mais controverso, mas é o lugar que Deus mandou você estar. E quando nós falamos sobre isso, pastor, como discernir a voz de Deus? Eu quero te deixar aqui alguns princípios. Primeiro, seja guiado pela palavra. A voz de Deus está na palavra. A voz de Deus, ela nos direciona por meio da palavra. E quando nós meditamos na palavra, ser guiado pela palavra é a convicção de que nós sempre seremos conduzidos à vida. É impossível mergulhar na palavra e não encontrar vida. Mas deixa eu dizer para você, Bíblia não é para ser lido num plano da igreja. Bíblia não é um projeto de leitura. Ninguém faz projeto para comer. Você come todo dia, toda hora. Você come. Você vai acordar amanhã, você não tem um projeto. Eu tenho um projeto aqui escrito. Não, você vai comer. Bíblia não é para projeto, Bíblia é para alimento. Então tem gente que está esperando ler a Bíblia do projeto que o pastor vai fazer, do projeto que alguém vai fazer. Não. Aí esse é o problema, porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sinto a voz de Deus, mais eu discerno a voz de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sinto do que Deus quer fazer, mais eu sinto confirmação, mais eu sinto verdade, mais eu sinto palavra. Quando eu leio a Bíblia, é esse ambiente que eu me coloco. Gente, esses dias eu fui perguntar para algumas pessoas quanto tempo elas não liam a Bíblia. É triste. É triste. Essas pessoas não vieram hoje. Mas é triste. É triste porque as pessoas aprenderam a ler a Bíblia só por um projeto. Vamos finalizar, não. Bíblia é alimento para todo dia. Amanhã eu preciso de comer. E depois de amanhã eu preciso de comer de novo. E eu abro, e a Bíblia é mais atual. Dizia um grande avivalista, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que o próximo passo da sua vida. Você nem sabe o que vai acontecer, e na Bíblia você vai encontrar resposta para aquilo que você nem sabe que vai acontecer. Você nem sabe o que vai te suceder, e na Bíblia você encontra a resposta antes de acontecer. Por quê? Porque a Bíblia tem essa capacidade de ser uma bússola dentro de você. É o Espírito falando, é o Espírito soprando, é a verdade de Deus sendo introduzida, é a verdade de Deus pairando no nosso coração. É tão poderoso, você sabe. A Bíblia vai nos dar identidade. Por quê? Porque caso a Bíblia não seja a sua forma de ouvir Deus, você vai se tornar refém de todas as outras vozes que o mundo tem. Pega a Bíblia no primeiro momento do dia. Sabe o que eu acho legal da Bíblia? É que você nem precisa de entender. Eu gosto também de ficar igual a você, assim, meio bobo. Que eu quero ficar procurando ler alguma coisa que faz sentido. Mas sabe o que eu descobri depois de um tempo? É que qualquer coisa que eu leia, no final eu me sinto alimentado. Nem sempre eu entendi tudo, mas sempre eu estou satisfeito. Nem sempre eu consegui compreender tudo que eu li. Nem sempre também tem sentido, mas no final eu estou satisfeito. E essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus, que pode ser tomada como estudo, sim. Que pode ser tomada para ensino, sim. Mas que sobretudo, ela é um alimento. E mais que isso, se ela for estudo antes de alimento, está errado. Mais que isso, se ela for pregação antes de alimento, está errado. Primeiro, ela alimenta a minha própria vida. E depois ela ganha sentido para que eu faça o estudo. Depois ela ganha sentido para que eu medite em algum tema. Mas primeiro, ela me alimenta. Ela traz vida à minha vida. Quando nós falamos sobre o Espírito, ele respeita o princípio da palavra. E o problema é que vazio disso, a gente sempre vai estar procurando alguma coisa. Sabe, eu não creio que a nossa identidade foi forjada em um ambiente apenas. Não é só quando você nasceu de novo que a sua identidade foi forjada. A sua identidade está sendo construída. E sabe qual lugar que constrói a nossa identidade? É a palavra.
É muito bom ouvir a palavra, isso é poderoso, isso é bíblico. Mas sabe, tem uma profundidade quando você se debruça na palavra, para entender o que Deus quer falar com você, para aprender a discernir a voz de Deus. Olha que interessante, porque a nossa identidade é gerada através da palavra. Seja lá qual crise de identidade que você tem, a palavra tem poder de reconstruir. Sabe o que é a palavra? É Deus te levando ao prisma da sua identidade original. Sabe o que é a palavra? É um relacionamento de Deus, e a palavra por meio de Cristo é Deus te colocando agora na realidade de quem você é. Ninguém mais vai poder te falar isso, só a Bíblia. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado, diga: o que a Bíblia tem para te falar, ninguém mais vai conseguir te falar. Quem gosta de ouvir boas notícias aqui? Você gosta do Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia. Não tem como ser indiferente ao Evangelho, é uma boa notícia. Mas a Bíblia, pelo prisma de Cristo, agora a palavra de Deus, entendendo Cristo, ela é a realidade de que agora o Espírito em nós está produzindo a vida, e a identidade de quem somos está sendo produzida dentro de nós. Se dependesse da sua identidade ser forjada pela Bíblia, onde está a sua identidade? Se a sua identidade depende tanto da Bíblia, por que a maioria dos cristãos não tem identidade? Por quê? Porque está tão fácil a eles, está tão acessível a eles. Olha que interessante, que poderoso, separei 3 versículos da Bíblia que reforçam a sua identidade. Efésios capítulo 1, verso 5, e quando nós meditamos na palavra, o próprio Deus falando conosco, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Essa é a verdade da identidade que a Bíblia diz sobre você, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 1,12, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia constrói a sua identidade. Como que eu posso discernir a voz de Deus? Eu preciso ter tempo com a Bíblia, eu preciso ter acesso à Bíblia. Eu estava vendo, esses dias estavam lá compartilhando, eu esqueci o nome do cara, leu 200 vezes a Bíblia e cuidava de um orfanato. Incrível. Sabe por quê? Eu quero encorajar você. Você vai discernir o Espírito enquanto você lê a Bíblia. Você vai sentir um ímpeto de Deus para fazer algumas coisas enquanto você lê a Bíblia. Você vai se sentir cheio enquanto você lê a Bíblia. Mas nós discernimos o Espírito também desfrutando da comunhão. Desfrutar da comunhão com Deus é o nível mais profundo do cristianismo. É o homem desfrutando de Deus. É o homem no projeto original. É o homem dentro da Trindade. É o homem dentro da perfeição de Deus. É o homem agora transitando no ambiente onde só Deus pode entrar. É o homem no ambiente que só Deus. Os anjos não podem ter essa comunhão com o Espírito. Os demônios muito menos. Aqueles que não nasceram de novo não podem. Mas a comunhão com Deus é o homem acessando um lugar que foi dado a nós por meio de Cristo. É o homem agora num lugar que não poderia ser dele. É um homem agora na plenitude, a perfeição de todas as coisas. É o homem agora no sentido total, restaurado, se relacionando com Deus. E sabe o que é lindo? É que isso não parte só de um desejo nosso. Isso parte do propósito original pelo qual Deus nos criou. É o homem inserido totalmente em quem nós somos. É o homem fazendo parte em plenitude de quem nós somos. É o homem tendo a capacidade de nos ouvir. Eu vou falar aqui a minha heresia. É o homem tendo a capacidade também de opinar. É o homem também tendo a capacidade de compartilhar. A Bíblia diz que quando Deus vai fazer algo, Ele desce e fala: eu não vou fazer antes de ouvir Abraão, porque Abraão faz parte dessa história. Quando os apóstolos vão escolher, eles dizem: pareceu bem a nós e ao Espírito. O que eles estavam falando? Olha, nós estamos construindo na história de Deus, mas nós estamos nesse ambiente de desenvolvimento, nós estamos nesse ambiente de relacionamento. Gente, que loucura é isso? É louco ou não é? Esses são os amigos de Deus.
são aqueles que estão num ambiente de comunhão profunda com Deus, que estão compartilhando e recebendo vida. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele tinha esse ambiente de comunhão. Quando nós falamos dos reflexos de Jesus trazendo o reino na terra, tem tanta coisa que Jesus trouxe, mas uma coisa era a base. Quantos amam a cura de enfermos? Diga amém. Quantos amam a salvação de cidades? Diga amém. Quantos amam a transformação da sociedade? Diga amém. Tudo isso é um reflexo do reino de Deus, mas Jesus estabeleceu qual era a base do reino. Jesus está dizendo, entra no seu quarto, fecha a porta, porque tudo vai acontecer a partir daí. Tem uma base dessa vida de reino, e a base é a possibilidade do homem ter comunhão com Deus. Eu vou te dizer, no Velho Testamento Deus também curava, no Velho Testamento Deus também fazia coisas, mas o aspecto que Jesus está dizendo, olha, agora no Novo Testamento, é essa vida dentro de você, é você podendo comungar com Deus, e Jesus veio ser o primeiro homem que tinha acesso ao Espírito, e é tão poderoso, porque Jesus sendo o primeiro homem, ele nos mostra que não há comunhão sem investimento de tempo, que não existe comunhão se eu não gasto tempo. Gente, a gente está na onda e eu gosto disso também, mas deixa eu te falar, eu estava sentado com um amigo pastor esses dias, ele falou, Daniel, eu descobri uma coisa, não se faz igreja. Ele falou, eu sou um jovem pastor e no meu primeiro ano de pastoreio, eu falei, não, deixa cada um fazer o que quer da sua vida, e a gente não faz reunião, a gente não faz nada, porque a vida das pessoas é tão atarefada, que eu não vou ficar aqui na igreja fazendo essas coisas. Ele falou, o resultado foi horrível, porque não tem como se fazer algo sem comunhão, não tem como fazer algo sem gastar tempo uns com os outros, não tem como fazer algo sem misturar a vida, sem alinhar a visão, não tem como. E com Deus é da mesma forma. Pastor, Deus habita em mim? Habita. É legal a ideia de que, cara, eu trabalho 2 horas da minha casa, eu coloco meu fone, eu vou falando com Deus, é legal. Mas eu vou dizer, tem um nível mais profundo. Eu acredito que você deva fazer isso, isso é bom, mas tem um nível mais profundo, de gastar tempo ouvindo a voz de Deus, de investir tempo para ouvir o que Deus tem para falar, de investir tempo para discernir a direção do que Deus quer fazer. E olha que poderoso, Jesus é o nosso padrão disso. Em Marcos 1,35 diz, de madrugada, em meia escuridão, diga madrugada, escuridão, a Bíblia diz, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou para um lugar deserto, onde estava orando. Jesus é o nosso protótipo. Talvez você não lembre um dia que você deixou a galera e foi orar. A Bíblia diz, de madrugada, estava escuro, Jesus se levantou, saiu da casa, devia estar rolando alguma coisa, se retirou e foi para um lugar deserto e ficou orando. Jesus estava gastando tempo. Deixa eu falar para você, Jesus tinha tentações maiores que eu e você, no vínculo de comunhão. Jesus era o cara mais legal que já passou pela terra, todo mundo queria estar com ele. Jesus era o cara que tinha acesso a tudo, você pode ter certeza. Jesus tinha acesso às maiores distrações que existem, mas a Bíblia diz, Jesus sabia, tem uma prioridade maior. De madrugada, ele abre a porta, ele vai orar. Marcos capítulo 1, está falando de um estilo de vida que Jesus cultivava, era o espírito de comunhão. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 12, e eu poderia pegar aqui uma enxurrada de textos para te falar sobre essa vida de oração de Jesus. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração. E Jesus passou a noite inteira em oração. Discernir a voz de Deus é investir tempo em oração. Talvez você lembre de ter passado a noite fazendo muita coisa, mas talvez você nem lembre a última noite que você passou em oração. Isso aqui, a Bíblia está falando, é interessante porque a Bíblia está falando de solitude. É Jesus e Deus, é Jesus e o Espírito, é Jesus conectando o Espírito, ouvindo o Espírito, é Jesus ali despido da forma de Deus, é Jesus ali submetido completamente ao que o Pai falaria para ele, é Jesus ali falando, cara, eu não posso dar um passo sem ouvir a voz de Deus, eu não posso conduzir a minha vida sem ouvir a direção do que Deus tem para mim. Você quer saber? Você pegaria muita rota mais rápido se você investisse mais tempo ouvindo a voz de Deus. Você pegaria rotas mais seguras se você investisse tempo ouvindo a voz de Deus. E a Bíblia está dizendo, é isso que Jesus fazia. Outro verso aqui, Mateus capítulo 14, verso 23. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. E mandou o povo, vou orar.
vou investir no meu tempo de comunhão com Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Agora, vocês são conduzidos pelo Espírito. E para ouvir a voz do Espírito, exige tempo. Para ouvir a voz do Espírito, tem que ter comunhão. Para ouvir a voz do Espírito, você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito. Eu acho demais, eu faço a minha oração, a oração do tabernáculo de Moisés. E muitos de vocês eu sei que fazem. Nós aprendemos, tem até um livro aí do meu pai, que é sobre isso. A oração do tabernáculo. E nós entramos e a primeira coisa que nós nos deparamos é com o altar do sacrifício. Era o primeiro momento ali no templo. Lá no átrio você encontrava o altar do sacrifício. O altar do sacrifício aponta para Cristo. O altar do sacrifício aponta para Jesus. Antes eu tinha que entrar com um cordeiro, agora eu entro pelo sacrifício de Cristo. Eu não entro por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sacrifico. Então todos os dias eu posso acessar com ousadia, porque o sacrifício de Jesus sempre é real e é perfeito. O segundo utensílio que existia era a pia de bronze. Era onde o sacerdote se enxergava, lavava as mãos e os pés. É onde todos os dias eu estou ali. Quando eu lavo as mãos e os pés, eu estou dizendo: a água do Espírito me purifica, a verdade de quem eu sou. E aí quando eu olho no espelho, a Bíblia diz que quando eu contemplo por um espelho, eu não enxergo mais a mim, mas eu vejo ao Senhor. Quando eu estou ali olhando nesse processo, mas sabe o que é interessante? O átrio é a parte mais superficial. O átrio é a parte que todo mundo podia ver. Mas quando se entrava no santo lugar, a primeira coisa que existia era o candelabro. Sabe o que é o candelabro? Aponta para o Espírito Santo. A luz de dentro do tabernáculo era propiciada pelo candelabro. Isso está mostrando o quê? Que quando nós andamos em comunhão com o Espírito Santo, tem coisas que nós não víamos, que nós passamos a ver. Tem coisas que jamais acessaríamos e agora temos acesso. Por quê? Porque o Espírito Santo agora nos conduz através da comunhão. Essa comunhão, essa vida de oração, nos dias difíceis Jesus orou. Na morte de Lázaro nós temos Jesus orando. Nos dias bons, quando quiseram aclamar ele rei, a Bíblia diz que ele se retirou e foi orar. Antes da tomada de decisões importantes para escolher os discípulos, Jesus orou. Quando enfrentou provações, Jesus estava no Getsêmani, o que ele foi fazer? Ele se retirou. Eu preciso orar. Sabe, nós discernimos o Espírito através de uma vida de comunhão. Deixa eu dizer para você, gaste tempo ouvindo a voz de Deus. Gaste tempo ouvindo a opinião de Deus. Sabe o que eu acho muito gostoso no meu relacionamento? Eu sempre pergunto para Deus. Faça perguntas para Deus. É muito legal porque quando você pergunta algo para Deus, Deus vai. Esses dias, gente, eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer um negócio, e eu falei: Deus, eu estou meio confuso, porque a gente está vendo as evidências, e parte das evidências diz que eu devo fazer, parte diz que eu não devo fazer. Eu falei: Deus, me diz, eu faço isso ou não faço? Eu tinha gastado tempo com Deus. Eu acho tão legal, porque quando você pergunta, Deus te responde, às vezes no próprio secreto, você ali ouve a voz de Deus, às vezes Ele usa situações. Gente, eu tinha acabado de orar sobre buscando algo. Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, foi na sequência, mandou uma mensagem, falou: olha, eu tive um sonho, assim, 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 e você fazia isso, 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 e Deus está falando que não é para fazer. Eu falei: que loucura. Porque às vezes Ele me responde no secreto, às vezes Ele usa de evidência para me responder, mas o fato é, toda vez que nós investimos comunhão, nós estamos discernindo com clareza qual é a vontade de Deus. Sabe, uma terceira forma para que você discirna é a oração em línguas. A oração em línguas nos foi dada, é o dom muitas vezes mais desprezado, mas é o único dom que nós temos poder de exercitá-lo. Todos os outros dons dependem necessariamente de uma intervenção divina. Quantos creem que existe dom para cura? Diga amém. Você já viu Deus curando pessoas, mas ninguém pode dizer: olha, Deus vai curar você e hoje, agora. Se Deus não quiser, não tem como. Não, eu cheguei hoje aqui, eu quero que você seja curado. Não tem como. Você já viu o fluir do dom de palavra profética, mas ninguém pode profetizar para alguém. Alguém chega e fala: hoje eu vou profetizar para 5 pessoas aqui. Não, se Deus não falar, ele não pode profetizar. Se for de Deus, obviamente. Eu vou profetizar para 5 pessoas aqui. Não, não tenho como profetizar. Eu só profetizo se Deus me falar. Mas o dom de línguas estranhas é o único dos dons que eu tenho poder de exercitar a hora que eu quiser.
A hora que eu quiser eu posso abrir a boca e falar em outras línguas. A hora que eu quiser eu posso. É interessante porque muitos dos cristãos não entendem que é essa maneira de exercitar a vida do Espírito dentro de nós. Essa é a maneira da gente espivetar a brasa que está dentro de nós, é a oração em línguas. Você já viu quando o fogo está se apagando e o fogo vai apagar e alguém vem e espivita a brasa? Essa é a oração em línguas que está espivitando a gente o tempo inteiro, está sacudindo a brasa lá dentro o tempo todo, está ali o tempo todo nos lembrando que nós temos uma comunhão com Deus residente, nos lembrando que há uma vida que flui dentro de nós, nos lembrando que o próprio Deus agora habita dentro de nós. A oração em línguas é esse ambiente que vai espivetando o nosso coração, algo vai sendo mexido dentro de nós, algo vai sendo gerado dentro de nós. Através da oração em línguas nós somos levados ao discernimento, a nossa mente se torna frutífera para a vontade de Deus, nós ganhamos a capacidade de perceber o que Deus quer fazer. E quando nós falamos sobre a oração em línguas, ela é a chave para um desfrute constante. Para quê? Para discernir o Espírito. Ei, deixa eu falar, tem um Espírito dentro de você. Quantos dizem amém por isso? Deus habita em você. Quantos dizem amém por isso? O Espírito Santo está dentro de você. Ele te foi dado como um presente do Pai. Ele está dentro de você agora, constantemente. Qual que é a grande questão? Discernir o Espírito é só abrir um espaço para percebê-lo. O que eu estou te falando aqui não vai fazer o Espírito Santo estar mais em você do que já está, mas só te dá a capacidade de entender com maior clareza. Eu lembro esse aspecto de discernir. Hoje, gente, se eu estou com óculos ou sem óculos, para quem usa óculos aqui sabe, quando você está com óculos você discerne coisas que sem óculos você não discerniria. Nível tão grave assim, né? Mas eu me recordo que nós fomos no ano passado jogar bola, e o André estava sem óculos na ocasião, e ele estava pegando no gol do nosso time. Acontece que o nosso time fez um ataque e fizemos um gol, e o campo não era tão grande assim, era mais ou menos o tamanho desse salão. Fizemos o gol e voltamos gritando e comemorando. O André está sem óculos lá, e todo mundo gritando e comemorando, e a pergunta dele: o que aconteceu? A gente tinha feito o gol no caso, porque estava sem óculos, não discerniu o gol. Quando nós praticamos a oração em línguas, nos dá a capacidade de discernir o Espírito. Discernir. Tem gente que o Espírito está fazendo gol e você não está enxergando. Tem gente que Deus está fazendo coisa e você não está vendo. Deus está movendo, você não sabe como Ele está movendo, você não consegue perceber nunca. Você está perdido sempre, o tempo inteiro você está perdido no que Deus está fazendo. Aí você está olhando o tempo inteiro perdido. Mas se você discernir o Espírito, você está entendendo. Ainda que é uma loucura natural, mas o meu espírito eu estou discernindo todas as coisas. Sabe, uma maneira de exercitar isso é quando você abre a sua boca e você fala em outras línguas. É curioso porque eu gosto disso, porque em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 é a primeira evidência de enchimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o derramamento do Espírito Santo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas. Tem um princípio da Bíblia que é o princípio da primeira menção. Aquilo que foi mencionado primeiro grava. Sabe qual é a verdade? Se na primeira menção que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, sabe o que eu quero dizer para você? Isso continua valendo. Sabe qual é o sinal de alguém cheio do Espírito Santo? É alguém que está falando em línguas o tempo inteiro. O sinal de enchimento do Espírito Santo é que vai ter línguas na sua boca. Olha, os homens mais espirituais que eu andei, mais cheios do poder do Espírito Santo, você está com eles dirigindo, daqui a pouco você olha para o lado. Gente, eu não estou falando de fazer estardalhaço não. Você está dirigindo, daqui a pouco você olha para o lado. Eles nunca estão infrutíferos, eles estão orando em línguas. Por quê? Porque eles não são cheios do Espírito Santo só no culto. Ah, pastor, eu gosto mesmo de orar na hora do louvor em línguas. Pode orar, amém. Mas se é só na hora do louvor que você está cheio do Espírito Santo, por que você não pode ser cheio do Espírito Santo o tempo todo? As pessoas mais cheias do Espírito que eu conheço, você olha para elas, elas estão falando em línguas o tempo todo. É o sinal do enchimento do Espírito Santo, que não parou só no dia que nós recebemos o Espírito Santo. Quem aqui ainda não é batizado em línguas, nós vamos orar por você, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas sabe o que é legal? É que quando você é batizado com o Espírito Santo, se alguém já liberou o batismo, parece que o batismo com o Espírito Santo é um negócio que vai subindo. Parece que a água vai subindo, o negócio vai subindo, pá, a pessoa explode, ela começa a falar em outras línguas. Normalmente é assim, normalmente a coisa vai ganhando uma proporção, uma dimensão,
Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que seja só lá para o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. O desejo de Deus é que aquilo seja uma vida constante, de você discernir a voz de Deus, de você andar cheio do Espírito Santo o tempo inteiro. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora bem. A Bíblia diz que nós não sabemos pelo que clamar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí a Bíblia está dizendo, olha, quando você não sabe pelo que orar, ore em línguas, que o Espírito vai estar orando por você. Deus, eu já não sei mais como resolver meu casamento. Ore em línguas que Ele vai resolver por você. Ele está orando por você. Deus, eu já não sei como resolver essa situação. Ore em línguas. Deus, eu não sei como mudar isso. Ore em línguas. Mas eu concluo te dizendo, gaste tempo com a palavra. Invista tempo na comunhão com Deus. Nós estamos reabrindo a nossa sala de oração agora. Na verdade, abrindo, porque agora ela está funcionando e você vai receber os horários de programação. Invista tempo em comunhão. Invista tempo tendo comunhão com Ele, percebendo a voz dEle. Olha, em todo tempo, se você é batizado com o Espírito Santo, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não negligencie o dom que eu liberei sobre você através da imposição de mãos. Timóteo, utiliza o dom que eu liberei sobre você. Qual é o dom que Paulo tinha liberado sobre Timóteo? O dom de falar em outras línguas. Utilize esse dom. Fale em línguas o tempo inteiro. E lembre-se, há um Espírito residente em você. Vai tomar decisões? Ouça a voz do Espírito Santo. Vai conduzir algo? Ouça a voz do Espírito Santo. Em todo tempo, esteja ouvindo a voz do Espírito Santo. Se aperceba a voz do Espírito Santo. Sabe qual é o reflexo de uma vida assim? É uma vida vitoriosa. Porque é uma vida que não é guiada pela sua vontade, não é guiada pelas suas emoções, não é guiada por aquilo que você quer fazer. É uma vida que é guiada por aquilo que Deus te planejou para ser. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Gente, qual foi a última vez que você foi para um tempo de comunhão? Que você chorou, só você e Deus? Qual foi a última vez que você começou a ler a Bíblia? Não vou parar de ler isso aqui não. Não tem quem me tira disso não. Eu vou continuar lendo. Outro dia um irmão ancião aqui da igreja, ele falou: pastor, eu estou perdendo hora no serviço direto. Eu falei: é mesmo, irmão? Dormindo? Ele falou: não, lendo a Bíblia. Eu começo a ler, pastor, parece que aquilo me cativa. Eu falei: irmão, ore por mim. Eu preciso disso também. Eu quero isso. Eu nasci para isso. Sabe, se você é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca em todo tempo, porque isso vai te levar a uma vida no Espírito, vai te conduzir a uma vida no Espírito. Nós estamos aqui no tempo do louvor, mas eu te pergunto, tem sido uma prática da sua vida o enchimento do Espírito Santo? Ah, pastor, você está falando isso para me condenar? Não, eu estou te falando que é esse lugar que você nasceu para estar, é esse lugar que Deus formatou que você estivesse, é esse lugar, quando Ele te deu o Espírito Santo. Ele está falando agora: não cala a voz do Espírito Santo não, deixa o Espírito Santo fluir como um rio. Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo vai te ser dado, e agora rios vão fluir através de você. Não obstrua esses rios, deixa só eles fluírem. Ele está dizendo: olha, a minha voz vai ser real para você, não interessa quanto tempo de convertido você tem, só permita que a minha voz conduza você, só permita que a minha voz conduza o seu coração, porque você vai ouvir de mim tudo aquilo que você necessita.